Cláudia Kadima é sinónimo de dobragens. A voz de Heidi, de Nala de Rei Leão, de Ellie de Idade do Gelo, Fiona de Shrek, entre tantas outras personagens. Como diretora, orientou as dobragens de clássicos como À Procura de Nemo, Madagascar, O Panda do Kung Fu, isto apenas para começar. O meu nome é Tomás Delfim, era uma voz. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Cláudia, muito obrigado antes de mais por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje comigo. Obrigada eu pelo teu convite. Muito obrigada. Antes de seres diretora em si, começaste por baixo, digamos assim, não é? Não que haja uma hierarquia, mas a tua porta de entrada foi as dobragens como voz. Como é que isto tudo começou? Olha, começou há muitos anos. É num reino longínquo. Num reino longínquo. Sim, foi há 44 anos, imagina. Eu estava no teatro ad hoc, e houve um dia em que soube, já não me lembro como, já foi há muito tempo, soube que estavam a fazer castings para uma série que na altura se chamava Abelha Maia, portanto era a primeira Abelha Maia. Sim. E quem estava a fazer os castings era o João Lourenço, do Teatro Aberto, e eu experimentei ir e fiquei. Tu na Abelha Maia fizeste... Olha, como era o primeiro trabalho, não é? Nunca tinha dobrado. Eu fiz várias personagens que apareciam lá. Não me perguntes, porque eram várias personagens. Eram formiguinhas, eram sim. abelhas, eram, sei lá, mais borboletas. ilustrativas. Exato. E pronto, e fiz essas personagens. Na altura era bom porque era um complemento ao teatro, não é? O teatro não era bem pago, portanto podíamos ter um bocadinho mais dinheiro para sobreviver. E na altura não se gravava com crianças. Isso aconteceu muito. Sim, a Abelha Maia foi ali final da década de 70, não é? Não, foi. Eu já entrei mais tarde. Eu entrei em 80, na década de 80. Ok, já entraste. No início, Ok, sim. Sim. E portanto não se usava crianças e usava-se as vozes das mulheres para fazer tanto rapazes como raparigas. Miúdas, não é? Miúdas e miúdos, crianças. E então parece que a minha voz adequava-se bem tanto a crianças como a rapazes. Eu conseguia fazer bem, portanto ainda sou da altura do analógico. A altura do analógico, sim. Exato. Sim. Nessa altura gravávamos ainda com o analógico, gravávamos com, sei lá, podiam estar 6 pessoas, 6 atores ou 8 atores dentro do estúdio, e foi uma época muito gira e eu acho que foi uma escola muito boa porque aprendi muito. E nós respeitávamos-nos muito uns aos outros porque gravávamos todos, aquilo era por fitas, não é? O analógico, sim, eram sim. fitas. Tinhas um take, era uma fita, era um take, e nós tínhamos de ir gravando à vez, consoante as personagens falavam, nós tínhamos que chegar à frente para falar ao microfone. Bem, era uma ginástica... Era uma ginástica fantástica. Tremenda, sim. Era, e tenho muito boas recordações dessa altura, porque era uma ginástica, como tu dizes, fabulosa, de vai à frente, quem sabe que vai falar, e se alguém se enganava, Pois é isso. tínhamos que voltar tudo atrás outra vez. Pronto. E por isso é que eu digo que foi uma escola muito boa de aprendizagem e de respeito, porque era o que nós tínhamos que ter uns pelos outros, não é? Era respeitar que não nos podemos enganar, que é para eles não terem também que levar com isto tudo outra vez. Temos que entrar na altura certa e, portanto, era muito giro. Mas isso deu-te também, de certa forma, calejou-te. Muito, calejou-me muito positivamente. Como é que se deu depois a transição, ou em que momento é que, dada a altura em que já
tivesses feito várias participações como vozes principais, em que momento é que passaste para o lado de diretora? Olha, o lado de diretora foi uns anos depois. Talvez, na altura só havia a RTP, não é? Sim. Também temos que nos situar um bocadinho, porque realmente só havia a RTP. Cada série que nós fazíamos, porque ainda não havia filmes nessa altura, cada série que fazíamos demorava bastante tempo a gravar, para acabar uma série ou para acabar uma temporada. Quando dizes bastante tempo... Sei lá, se calhar hoje em dia tens que fazer tudo a correr como a vida em geral, não é? Eu não me lembro em quanto tempo fazíamos uma série, mas podia demorar 6 meses a fazer 10 episódios, que é uma coisa que é impensável hoje em dia. Hoje em dia, para se ter uma ideia, o que é que... Sim, uma estimativa, qual é que seria assim um tempo normal? 10 episódios, se não for com muita gente, pode-se fazer num mês. Ok. Então, sim, de facto era uma diferença completamente diferente. E, portanto, na altura eu gravava bem, eu tinha jeito e convidaram-me para começar a dirigir, precisamente porque já havia mais trabalhos a aparecerem. E era preciso mais pessoas para dirigirem séries. E convidaram-me e passei, a partir daí nunca mais deixei de dirigir, apesar de ter continuado a dobrar, porque nós dobrávamos imenso. Nós, por exemplo, no teatro só tínhamos uma folga por semana, que era a segunda-feira. Ok. E então à segunda-feira, quando havia assim muito trabalho de dobragens, nós aproveitávamos a segunda-feira para gravar à noite também. Para as coisas correrem um bocadinho mais depressa. Porque às vezes as pessoas todas do elenco tinham ensaios de teatro e não estavam disponíveis nem à tarde nem à noite, só podiam gravar de manhã. Portanto, às vezes aproveitávamos a noite de segunda-feira para gravar também. Agora já começa a haver algumas pessoas que não são atores que começam a entrar em séries. Mas até há muito pouco tempo eram só os atores realmente que dobravam. Ou basicamente. Sim, certo. Esses atores que falas que acabam por serem repescados, digamos assim, para determinadas personagens, séries de filmes ou o que seja, vêm de um lugar de querer chamar mais pessoas a verem o produto por ser uma pessoa com nome, ou do que é que poderia ser a razão? Qual é que poderia ser a razão? De ser atores? Ou melhor, dessas pessoas que não são atores? As pessoas que não são atores até há pouco tempo, sim. Eu cheguei a gravar com vários músicos, cantores, pessoas que não tinham nada a ver, locutores, sei lá, mas isso não depende de mim normalmente, depende mais das distribuidoras que têm de vender o produto. Ou eventualmente das majors que pedem às distribuidoras ou ao diretor para arranjarem aquilo que chamam os star talents para venderem o produto. Ok, certo. Já começa a decrescer essa prática. Essa prática que eu acho que não adianta muito. Uma vez ou outra pode adiantar, ou se o ator principal ou a atriz principal de um filme, eu agora tenho feito basicamente filmes de cinema, se o ator ou a atriz do original forem assim muito conhecidas e fizerem uma publicidade muito à volta do filme, concentrado nesse ator ou nessa atriz, acabam por fazer uma adaptação. Aí sim, aqui. Exato. Aí se calhar, pronto, vamos tentar arranjar uma maneira de igualar esse estatuto de ator ou de atriz, não é? Olha, para quem não sabe e para quem acompanha este podcast e está a par das vozes que têm passado por aqui, pelo trabalho da dobragem em si, a parte da direção, consegues assim explicar para quem está totalmente fora do assunto, em que é que consiste o trabalho da pessoa que está a dirigir? Olha, o meu trabalho de direção vai além do trabalho de direção dos atores,
porque eu faço a tradução também e a adaptação dos textos. Concentras os poderes todos. Os poderes todos, mas é muito bom, para mim é muito bom porque é da maneira que posso fazer, vá lá, a dramaturgia dos filmes, não é? Uhum. Sim, imagino que deva ajudar também na própria direção. Para a direção, porque tenho que pôr, o que é que eu faço? Eu tenho que pôr os atores a representarem aquela personagem que nos é dada para manter, pelo menos do meu ponto de vista, é para manter o mais possível fiel ao original. Certo. E portanto é esse trabalho que eu tento fazer, é explicar aos atores qual é a personagem deles, ou dizer que se calhar podem estar um bocadinho mais agressivos, ou se calhar um bocadinho mais suaves. É um trabalho muito minucioso, é um trabalho que não é fácil. O próprio trabalho dos atores a dobrar não é fácil, porque normalmente as pessoas pensam é tão divertidos, vocês divertem-se imenso, porque é ótimo que as pessoas digam isso, porque quer dizer que, porque a essa audiência... energia passa, não é? Pronto, é isso mesmo. A audiência gostou, o público está a gostar, portanto, se divertem, se ficam fascinados, é porque nós conseguimos passar isso para eles. E para mim isso é o mais importante, é deixar uma obra tal e qual como está no original. E também há uma coisa que para mim é muito importante, é que os atores não tenham vergonha de se ouvir. Mas olha que muitas pessoas passaram por aqui e não gostam de se ouvir. Não gostam de se ouvir? Não gostam de se ouvir. É, pronto, comigo eu acho que isso nunca aconteceu. Não estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu acho que isso acontece a todos nós enquanto não estamos habituados, não é? Enquanto não estamos habituados... Agora, nas dobragens, o ator faz tantas vozes, não é? Pois é, está muito caracterizado também. Exato, portanto... Imagina então que tu gostes de te ouvir. Eu não faço questão de me ouvir. Mas não te faz confusão. Mas não me faz confusão, já estou habituada, são muitos anos, não é? Claro. Aliás, é uma das coisas que eu faço também com os atores, que às vezes os atores julgam, ou alguém que não seja tão experiente julga, eu vou chegar aqui e as pessoas também da rádio também têm muito essa mania, que eu também tenho trabalhado muito com pessoas da rádio, que é, chegam aqui ao microfone, que é como se faz na rádio, não é? Certo. Quase que se engola o microfone. Mas quando nós estamos a trabalhar não é preciso. Aliás, nós numa frase podemos ter que baixar a voz, sim, claro. gritar, exato. Sim. Portanto, convém arranjar aqui uma maneira que o técnico também depois é o papel dele, consiga, não é? Trabalhar, claro. Exato, isto é tudo uma equipa. E o técnico vai dizendo, não, estás um bocadinho perto, estás um bocadinho longe, pronto, e vai-se gravando. Mas eu gosto que as pessoas sintam que não é estúdio. Prefiro que as pessoas sintam ou que estão ao ar livre, ou que estão num palco, onde quer que seja, mas não é estúdio. Esqueçam o estúdio. Agora estamos a fazer aquele maravilhoso desenho animado. É para entrar muito entrar no boneco, não é? Exatamente. Incorporar o boneco. É isso. E voltando aqui a esta questão da direção, tu chegaste a fazer a direção já quando no tempo analógico em que eram várias pessoas dentro do estúdio a fazer? Ou já não apanhaste essa parte enquanto diretora? Apanhei essa parte. E foi um caos, não? Não, era divertidíssimo. Era muito divertido. Aliás, até já... deixa-me pensar um bocadinho para trás. Não, eu cheguei a fazer isso. Houve uma série que eu tenho ótimas recordações, gravávamos na RTP, que era os Twinnies, e nós gravávamos todos, eu já não sei se éramos 7, se éramos 8, nós gravávamos assim, mas porque fazíamos questão. Porque na altura até já podíamos, se quiséssemos, podíamos gravar 2 a 2, ou assim, então ainda não era um. ter o grupo todo. Preferíamos ter o grupo todo porque nós dávamos-nos tão bem e já estava tão calhado. Até fluía melhor, se calhar. Fluía melhor e contracenávamos, portanto era possível e era um estúdio grande. Ou, por exemplo, na Nacional Filmes, nessa altura também, eu penso que ainda não havia digital. Gravei uma série que também, aliás foi na Nacional Filmes que eu comecei a dobrar,
Havia uma sala que era enorme e nós gravámos uma série também com as pessoas todas ali, à vez. E essa prática causava uma coisa que hoje, gravando tudo individualmente, imagino eu que seja diferente, porque tu, enquanto diretora, gravas, estás a orientar uma pessoa de cada vez, não é? Sim. E tu não vês o produto final no imediato, ao contrário de quando antes estava tudo ali a acontecer quase no mesmo momento, em que estavam várias pessoas na mesma sala. Eu vejo, eu como diretora vejo. Ou seja, às vezes, inclusivamente, tenho que dizer aos atores o que é que vai acontecer a seguir para eles perceberem qual é a interpretação que têm de dar. Ok. Ou seja, eu vou vendo sempre porque eu já conheço o filme, não é? Já estás estás já a ver estou de no cima. mundo, já estou naquele mundo. Agora vamos só pô-lo em português, com os nossos atores que são fantásticos, que são completamente capazes de igualar ou até aperfeiçoar os originais. Portanto, eu consigo ver o todo. Às vezes até é curioso porque se for uma personagem, imaginemos que é uma personagem principal e tem de ser de uma maneira no início do filme ou de outra maneira no meio do filme e de outra maneira ainda no final. Eu às vezes até nem digo ao ator como é que vai acabar o filme, para não ser influenciado logo à partida, quando está a começar a criar a sua personagem, não é? Peça a peça. Peça a peça, exatamente. Vamos devagarinho. Não é fácil, eu estava a dizer há bocado no início, estava a dizer que isto não é fácil, parece que é muito divertido e que nós só vamos ali para dentro à galhofa e não sei o quê, mas um trabalho de dobragem é muito minucioso, é muito cansativo, é evidente que dá muito prazer, porque eu acho que a quem não der prazer, com certeza que não volta a fazer, não é? Claro. Não vai querer voltar a fazer. Nós estamos a ouvir as coisas, regra geral é americano, pode ser de outra língua qualquer, mas vamos partir do princípio que é americano. Estás a ouvir em americano, tens de dizer o que ele está a dizer ou o que ela está a dizer em português, portanto, ao mesmo tempo que estás a ouvir o americano, tens de falar português, Sim. tens de ler um texto, tens de ver se a personagem fala depressa, fala devagar, tem pausas no meio, não tem pausas no meio, tem respirações no meio, não tem respirações, tem antes, depois, tem 5 segundos depois. É muita coisa, ainda tens que ouvir as indicações do diretor e se calhar ainda tens que ouvir o técnico a dizer bateu ou sopraste para o microfone, portanto... Sim, imagino que se deva ter que repetir montes de vezes. Sim, às vezes tem que se repetir, é natural, não é? Claro. Sim. Não somos máquinas. Espero que continuem a não ser máquinas. Exatamente, foi o pensamento que eu tive também. Mas é complicado, mas é muito giro, é muito bonito. E regra geral, uma pessoa chega, se tu tiveres de fazer... por alguma razão, se a tua personagem tiver de ser feita até ao fim daquele dia, tiveres que fazer o dia todo aquela personagem, tu chegas a casa de rastros. Imagino que seja um esforço muito grande. Claro, mesmo muito mental e... Muito esforço mental sim. E apesar das pessoas não imaginarem, é físico também, não é? Porque nós temos de dar toda a parte física à voz. Claro, é? Claro. Porque sim. Tem que transmite, não é? Exatamente. Portanto, mesmo que nós não andemos a correr pelo estúdio, que não pode ser, senão ficam ou a esbracejar imenso, ou não sei o quê, ainda é pior porque estás ali a conter-te, quase a arrebentar, a tentar fazer os movimentos todos ou a correr ou não sei o quê e não podes. Portanto, tudo isso faz parte e cansa, não é? Mas é um cansar bom. Portanto, eu percebo que as pessoas digam que nós nos divertimos imenso porque realmente nesse aspecto somos uns privilegiados e se gostamos daquilo que fazemos e é fantástico podermos fazer. Voltando aqui às personagens, como eu disse na introdução, tu és a Fiona, tu és a Heidi, tu és a Nala do Rei Leão. Fala-me um pouco destas personagens. Qual é que destas que eu te disse,
qual é que te diz mais? Olha, eu ponho em primeiro. Não sei qual é que me diz mais, muito sinceramente não sei, Difícil. Mas para mim é muito difícil. Mas É como escolher entre uns filhos e Sim. outros, exato. Para mim, ou gostas mais do pai ou da mãe. Mas para mim, o que está por trás e as recordações que eu tenho, para mim, é o melhor de tudo. De qualquer modo, só para te explicar, a Nala foi o primeiro filme de cinema que houve dobrado em português, Sim, sim. cá em Portugal. 94. Não é? Exato. Portanto, para mim foi... Só por isso já tem... Já é especial. E a Nala era tão querida, era tão sensual, era tão bonita, era tudo tão maravilhoso. E para quem estava habituado, como eu e como as minhas gerações e as para cima, nós ouvíamos tudo, no cinema ouvíamos tudo em brasileiro. Sim, em português do Brasil. Era sim. português do Brasil. Portanto, para mim foi realmente um marco muito importante. O Shrek, para mim, foi outro marco muito importante porque, e para mim, foi o primeiro filme em que foi possível fazermos um diálogo como falamos. Não teve que ser o perfeito, não tinha de ser as palavrinhas todas. Não, era o bué, era o fixe, era o não sei o quê, que até aí não se usava, não se podia usar. Não se podia... Havia alguma regra ou era só... Havia regras. Pronto, o Shrek é DreamWorks, não é? Na Disney havia e ainda há regras de coisas que não se podem dizer. Agora, na DreamWorks, nós podíamos... chegar aos miúdos, o real, aquilo a maneira como eles falam, as coisas que dizem. Sim, e perfeitamente. portanto, isso para mim, aliás, nós sabemos, não é? Que o Shrek também foi um filme muito especial. A Heidi já é de outras, a minha Heidi, porque houve outras pessoas que fizeram Heidis, não é? Certo. A Carmen Santos foi a primeira a fazer, acho eu. Não tenho a certeza, mas acho que era. Acho que sim. Sim. A minha Heidi foi uma Heidi que fizemos para cassetes de VHS. Também de fita. Portanto, eram várias cassetes de VHS. Era a Heidi. Eu era nessa fase em que não se trabalhava com crianças, não é? Portanto, eu era a miúda e a Heidi era amorosa, era muito querida, também gostei imenso de gravar e tenho as minhas recordações fantásticas. Depois passou para a televisão e tudo, mas na altura foi para cassetes de VHS. Portanto, para te responder, não é fácil, desculpa. Não consigo ser direta. Fora estas, há alguma que sim que gostarias de destacar que também onde seja uma que guardes num sítio especial? Olha, há várias. São 44 anos, não é brincadeira? São 44 anos a fazer muitas coisas. Olha, eu gostei muito, muito, muito por tudo o que implicava de fazer a Rua Sésamo, por exemplo. Certo, claro. Porque na Rua Sésamo nós podíamos fazer muitas personagens, também havia personagens fixas, não é? Na altura ainda era dobrado, era dirigido pelo António Feio e, aliás, os portugueses receberam um prémio do Jim Henson e uma carta de agradecimento e a dar os parabéns da obra excelente que nós tínhamos estado a fazer. Portanto, tudo isso e a Rua Sésamo era tão especial. Eu tenho pena que não passem todos os anos e ininterruptamente a Rua Sésamo, porque a quantidade de miúdos que aprenderam a ler, o abecedário, a escrever e tantas outras coisas, ainda por cima aquilo na altura. Aliás, eu e a Irmelinda Duarte fazíamos a tradução da Rua Sésamo. E nós tínhamos uma equipa lá na RTP que era a equipa de pedagogos, não é? Que também nos ajudavam se havia alguma coisa que devíamos mudar um bocadinho ou que devíamos... E era tudo muito cuidadoso, era tudo muito cuidado, era tudo feito com carinho e cuidado, não sim. era às 3 pancadas, não era a despachar. Pronto, foi um marco importante também, mas Diz. Eu fazia uma personagem que ainda hoje os meus colegas e algumas pessoas, amigas, nós fartamos-nos de rir, que era uma vaca que cantava, não te lembras? Uma vaca que cantava na Rua Sésamo. Não estou a ver assim...
Mas... Tenho orgulho em ser uma vaca. Ok, já percebi. Ok. Era muito giro. E depois tinha a Clementina, tinha imensas personagens que eu não me lembro, só me lembro agora da vaca e da Clementina. Certo. Mas depois, o que é que eu me lembro? Lembro-me de tantas coisas. Olha, ainda agora houve uma personagem que eu também gostei muito de fazer, que está ainda no cinema, que é Os Mausões 2. Ok, não vi esse filme, por acaso. Não? Ai, tens de ver que está muito giro. Modéstia à parte? Modéstia à parte. Não, porque eu nem sequer posso dizer que é modéstia à parte, porque o filme não sou só eu, não é? Sim, claro. Eu sou um bocadinho a mãe, eles são os meus meninos e tenho muito orgulho nos meus meninos todos. Quem é que foram os meninos já agora, os dobradores? Os meninos principais, olha, os principais é o Tomás Alves, o Manel Marques, o Pedro Bargado, o Tiago Retré, a Inês Lopes, a Joana Ribeiro, eu, a Gabriela Barros, e eu acho que de início de conversa não me estou a esquecer de ninguém. Olha, fica a dica para quem ainda não viu o filme. Vale a pena. É o segundo. Olha, ao longo dos últimos episódios do podcast, foste citada como exemplo de uma diretora e de uma excelente profissional por vários convidados. O Pedro Granger, o Marco Horácio, o José Jorge Duarte, todos eles citaram o teu nome enquanto conversavam comigo. O que é que tu achas que tens assim de diferente no teu método de lidar com pessoas que crias esta empatia com quem trabalha contigo e que acabas por não só deixar a tua marca em quem te ouve no filme, a tua voz e a marca que a tua voz deixa, mas com quem trabalha contigo também? Pronto, obrigada. Estou quase a chorar. Não sei, não faço ideia. Eu gosto das pessoas, eu gosto dos meus colegas, gosto dos atores, gosto daquilo que fazemos e acho que dirigir os atores também tem uma parte psicológica, tem uma parte que nós temos de ser sensíveis, temos de ser abertos a que cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de ser, cada um tem os seus problemas que se calhar trouxeram para ali naquele dia. As coisas resolvem-se, nós temos de trabalhar, chegamos ali, temos um prazo de entrega, portanto... terei de fazer o pino para, se tiver acontecido, imagina, qualquer coisa má a alguém que tenha de gravar e tenha de estar muito feliz naquela personagem, se calhar tenho de arranjar, tenho de fazer o pino, como eu digo, e 3 cambalhotas à retaguarda para conseguir que o ator de repente se esqueça que entre, porque nós nem é esquecer, é entrar, porque mesmo no teatro, eu, pelo menos a minha experiência diz-me isto no teatro e nas dobragens, que é, nós entramos e vamos para outro mundo. Nós estamos num mundo à parte, mesmo no teatro, o mundo cá fora deixa de existir, portanto para tudo, porque naquele momento só nos interessa o teatro ou só nos interessa o estúdio onde estamos a fazer a personagem. Assim que os atores entram na personagem, assim que eu consegui fazer pelo menos o pino para eles conseguirem entrar na personagem, às vezes já não é preciso fazer o flic-flac porque pronto e por outro lado também é bom uma pessoa sentir que conseguimos tirar um bocadinho de peso àquela pessoa, alguém, exatamente. Não sei, eu gosto das pessoas, acho que as trato bem, acho que gosto daquilo que faço e acho que devo saber passar para os outros aquilo em que acredito, não é? Aquilo em que acredito que vai ficar o produto, que é o que eu imagino. Portanto, não sei, mas falaste-me de 3 pessoas que eu adoro, que eu amo de coração. O Pedro Granger diz que eu sou a madrinha dele, deve ter dito isso, não é? Sim. A madrinha das dobragens, um querido, adoro.
O Zé Jorge Duarte, não sei se ele te falou da raia do Nemo ou de outras personagens que fiz Sim, com também ele. falou, sim. E o pô do Marco é o pô inesquecível, que é o nosso panda fofinho, querido. E fora o facto de tu seres a responsável por chamar Rita Blanco para ser a Dory. Foi, sim, senhor. A culpa é de Cláudia Cadima. Meia culpa. Eu até te vou contar como é que foi. Deram-me o filme para fazer e eu disse, logo assim que vi a Dory, eu disse assim, a Dory tem de ser a Rita. Não há outra atriz que... A Rita é a Dory. A Rita Blanca é a Dory. Portanto, eu telefonei à Rita e disse, Rita, tenho aqui uma personagem que és tu. Pronto. E ela adorou fazer e ficou tão bem. Eu acho que a nossa Dory é espantosa, é fantástica. Adorei a Dory. Tanto é que, e merecidamente, depois ganham um filme com mais protagonismo da própria Dory. Exato, que também fizemos bastantes anos mais tarde, já não me lembro em que ano é que foi, mas foi há pouco tempo. 2016, 17, sim. Pronto. Foi mais ou menos ali 12, 13 anos depois do primeiro filme. O tema das inteligências artificiais já foi inevitavelmente assunto em diferentes episódios. Como uma experiente diretora de dobragens, quão preocupante é que é tudo isto? Isto já te atormenta? Não me atormenta porque tem de haver legislação, não é? Tem de ser controlado, apesar de já se fazerem muitas atrocidades. Não me atormenta porque... Quando falas em atrocidades, estás a falar de coisas extra dobragem, já são coisas que... Da inteligência artificial, estás a falar, não é? Sim. Atrocidades no sentido de aproveitarem vozes de pessoas ou de atores ou quem quer que seja para fazerem as suas graças na inteligência artificial. Ok, certo. Eu chamo-lhe graças porque é evidente que há muita gente que está a trabalhar em tudo isso e fica muito orgulhosa por desenvolver 50 mil coisas, cada vez mais todos os dias desenvolvem coisas. Nós estamos aqui à espera a ver o que é que acontece, não é? Agora, como dissemos no início, as máquinas não substituem os humanos, não é? Vamos ver se não nos fazem desmaiar pelo caminho, porque matar nunca vão matar. Eu acho que estas coisas são cíclicas. Quando se calhar vai ser usado muito as vozes nas dobragens, na inteligência artificial, vai-se chegar a um ponto que vai-se perceber que é tudo mecânico, é sem alma, é sem vida, é tudo igual, não é? Nós não queremos tudo igual, a arte não é igual, portanto se calhar temos que esperar uns anos até as pessoas perceberem que foram longe demais. Olha, há pouco estavas a falar sobre o tempo que se demora hoje, comparando com o tempo que se demorava antes a fazer as dobragens. Fora isso, qual é que dirias que é assim, a maior diferença que sentes, seja do ponto de vista da dinâmica da dobragem, enquanto dobradora, seja como a pessoa que está a orientar o projeto? As diferenças entre analógico e digital, ou dessa altura? Sim. Eu acho que há muitas diferenças, umas boas, outras más, não é? Umas menos boas. Há umas diferenças grandes, sei lá, posso-te dizer que há umas diferenças grandes relativamente ao que se ganha. Há uma diferença... Uma diferença para o pior ou para o melhor? Para o pior. Muito pior. Acho que o facto de se poder fazer trabalhos rápidos, ganhamos com isso. O pior é quando se tenta fazer rápido demais e as coisas ficam uma porcaria, não é? Aliás, há muitas séries que passam nas televisões e que são feitas às 3 pancadas porque o tempo para fazer é mínimo, não é? Nesse aspecto... E achas que isso transparece depois? Eu acho que sim, claro que sim. Em todos os aspectos, não é? E muitas vezes até se fazem séries sem diretor de dobragens, portanto ainda pior, porque depois as coisas não batem certas. Uns falam de alhos e outros de bugalhos e
E, portanto, são coisas que nota-se, pelo menos os meus anos, pelo menos. Sim, claro, tens um... Tenho pronto, é um defeito profissional, não é? Digamos assim, entre aspas. Claro. Mas há coisas muito boas, mesmo o facto de gravarmos sozinhos, os atores gravarem cada um a um, não é? Não é mau, foi só uma questão de habituação. Claro. Porque não é mau, podemos tirar mais partido do individual, não é? Podemos focar-nos mais naquela personagem. Em termos técnicos também fica muito melhor, como é evidente, senão não se fazia isso, não é? Antigamente, por exemplo, no analógico, nós para fazermos um robô, sim, íamos buscar uma lata ao qual tirávamos o fundo. Ok, sim, para sim, ficar sim. uma voz Assim, metálica, não é? Exato. Hoje em dia... Lá está, essas técnicas curiosas. Sim. Tudo isso fazia parte, não é? Pronto, hoje em dia não é preciso. Tu claro, pões é o robô, no... não é? Pões com efeitos. Com os efeitos que quiseres. Portanto, em termos de criatividade, os dois são bons. A lata para fazer um robô é gira criativamente, mas para o técnico também há de ser giro fazer criativamente uma voz de robô. Portanto, pronto, é um win-win. Tirando o facto de realmente os atores não serem tão bem pagos como antigamente, acho que... Mas achas que isso veio numa massificação que houve na área? Ou é... Sim. Acho que tem muitas razões de ser. Umas muito más, outras é a vida, é assim, está tudo muito mais caro, as pessoas estão a receber menos, os atores estão a receber menos em todo o lado, não é? Mas faz parte da vida, pronto. Não quero estar a dizer mal. Cláudia, muito obrigado por ter estado aqui comigo hoje a conversar sobre este mundo tão fascinante que é as dobragens. Muito obrigada, e eu agradeço-te imenso o convite. Acho que tens aqui um programa fantástico, porque já agora deixa-me dizer, desculpa prolongar um bocadinho mais. Força, estás à vontade. Mas eu acho que damos... oficialmente, ou seja, na comunicação, as pessoas que escrevem sobre os filmes de animação, por exemplo, tu has de reparar, eu devo ter visto uma vez falarem sobre o elenco português, tu has de reparar que se fala sempre nos filmes de animação que passam no cinema, não é? Quando se fala dos filmes que vêm aí, não sei o quê. Nunca se vê falarem das versões portuguesas, nem dos atores portugueses, não sei porquê. Sim, raramente. Mas quando é, diria eu, alguém, um ator com uma projeção ou na televisão muito grande, ou alguém excepcionalmente conhecido, não é? E que acaba por depois, a comunicação acaba depois por pegar nele como um gancho. Pois, exato, e lá está os tais Star Talent que tu falavas há exatamente, pouco, não é? Porque se calhar é a única maneira de se falar realmente, só que nós sabemos perfeitamente, e quem é, os pais sabem, e as pessoas todas sabem, que os miúdos adoram as versões portuguesas, não é? Tu vais ao cinema com crianças e eles adoram ouvir o nosso português e adoram estar no cinema e divertem-se imenso. Eu, aliás, costumo, quando vou às antestreias ou quando vou a um cinema ver um filme que fiz, é para ver a reação dos miúdos, não é? É a única coisa que me falta depois de acabar um filme, é saber... ver as reações ao vivo. Exato. Sim. Pronto, é só essa parte, porque eu acho que parece que há uma vergonha ainda de mostrar que estamos a falar em português e que há atores que fazem as dobragens em português. Portanto, agradeço imenso. Acho que este programa, e espero que continues por muitos e muitos e muitos, faz vir à tona um trabalho muito importante também dos atores e o trabalho para as crianças portuguesas, não é? E já percebi que és um amante de tudo o que seja animação. Sem dúvida. E isso é importantíssimo, ainda bem, e já percebi que também fizeste os trabalhos de casa, como a gente costuma dizer. Claro.
que também é importante, que às vezes nas entrevistas não se faz, não é? E obrigada, agradeço-te tanto, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado também a si desse lado por nos ter acompanhado nesta viagem ao passado e ao interior dos estúdios de dobragens. Eu sou o Tomás Delfim, este podcast conta com a coordenação de Joana Beleza e João Martins, direção de João Vieira Pereira e fotografia de capa de José Fernandes e Tiago Pereira Santos. Um agradecimento especial à restante equipa de Sonoplastia, Salomé Rita, Gustavo Carvalho e João Luís Amorim. Não se esqueçam de seguir o podcast na vossa plataforma favorita. Nós estamos de volta para a semana. Era uma voz e continuará a ser. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.